Bom dia, gente. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer vocês, né? Tem um pessoal que não pode estar presente hoje, vai estar assistindo online, né? Depois vocês também vão ter o vídeo disponível na plataforma. E vamos estudar, né? Na verdade, o que a gente sempre fala nos cursos é que esse direcionamento aqui para vocês é um direcionamento assim muito importante, porque em termos de material, todo mundo já entrou na plataforma? Vocês viram que tem um mundo de conteúdo lá, né? Agora, o conteúdo sozinho ele não faz nada, né? O conteúdo lá parado na plataforma ele é como se não tivesse nenhum efeito. Ele só vai ter efeito a partir do momento que vocês forem lá, sentar a bunda na cadeira, assistir os vídeos, pegar as provas e estudar, né? Então, tem gente que me perguntou assim, Darcy, como que eu vou estudar, estratégia de estudo? A gente já falou mais ou menos, mas quanto mais tempo vocês puderem estudar, melhor, né? Isso é assim, não tem discussão. E a VUNESP, diferente das outras bancas, ela sempre tem mudado as questões, mas assim, o que acontece? Hoje a gente vai falar de saúde pública, a gente vai falar de saúde coletiva, que é um dos problemas maiores da maioria dos candidatos, né? E eu vou mostrar para vocês que assim, o conhecimento básico da saúde pública já responde assim, a grande parte das questões, porque a gente consegue ir eliminando alternativas. Saúde pública, se você conhece a essência dela, que é o comecinho, a parte filosófica, geralmente a grande parte das questões a gente consegue resolver até mesmo sem muito conhecer o assunto. Por exemplo, tem várias portarias que já caíram e às vezes você só de ver as alternativas consegue ir eliminando as alternativas incorretas. Então, saúde pública depende muito de conhecimento assim da essência. A essência é o que eu vou falar no comecinho aqui com vocês e eu vou repetir porque essa essência eu acho primordial para responder a grande parte das questões. Claro que tem uma ou outra questão que acaba fugindo, né? Que necessita um conhecimento mais profundo de uma determinada portaria. Mas a gente estava discutindo lá no grupo, né? Vocês falaram, acho que a Valéria me perguntou, né? Falando do Pacto da Saúde, que é de 2006. É um tema importante, sim, mas se a gente pegar as últimas provas de 2018, 2019, tem uma questão de Pacto pela Saúde. Você só se baseia em estatística? Eu me baseio muito em estatística para dar um direcionamento. Isso é certeza que, o que eu falar aqui vai cair? Não, né? Claro que se você sabe a essência, é importante. O refino do estudo é questão, gente. As pessoas... Quando a gente fala de fazer questão, as pessoas ainda ficam muito reticentes. Falam assim, não, eu vou assistir vídeo, eu vou ficar só nos vídeos, vou ficar... o vídeo é importante principalmente quando a pessoa está cru, quando você pega assim o assunto e não sei nada do assunto. E geralmente os assuntos que mais geram dificuldade é o quê? Saúde pública, estômago, farmaco, que é uma coisa que fica lá para trás na graduação. Agora, coisas que vocês têm um domínio, eu sou endodontista, eu sou pério, né? Não fica muito assim... Eu já falei no grupo, já falei isso para vocês lá num outro grupo, que vocês têm que privilegiar, estudar mais o que vocês têm mais dificuldade. Não por isso, por exemplo, matemática eu tenho muita dificuldade, porque bastante gente tem dificuldade em matemática. Não é para pegar só matemática e ficar só fazendo matemática também, não é assim. Por isso que eu falei de cronograma de estudo. Faz um cronograma semanal, porque esse cronograma vai te ajudar a seguir ele, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a Amália não está aqui. Ela me perguntou, como que eu estudo? Que eu tenho um tempo para estudar, tenho um tempo legal durante a semana para estudar. Como que eu faço? Não pega uma matéria para esgotar o assunto, porque também a gente começa a ficar assim, se a gente pega 5 horas por dia e pega 5 horas só para estudar saúde pública, a gente começa a ficar, depois de 2, 3 horas, o cérebro não começa a processar muito bem os conteúdos que a gente está estudando. Então estuda 2 horas, separa, tá? Não pega 5 horas para estudar direto um conteúdo só, porque isso também... assim, em termos de produtividade, vai ser pior. E de tempos em tempos, né? Você pegou
2 horas para estudar. Faz um intervalo entre essas 2 horas, depois que der 40 minutos, 50 minutos, por quê? Se você dá uma descansada, já foi comprovado, né, cientificamente, que você parando, depois você voltando, você tem uma produtividade melhor. Tá? Não fica sentado na cadeira 5 horas, porque também a produtividade nesse tempo não vai ser muito boa. E estudar com concentração, né? Hoje em dia a gente tem um mundo de coisas que a gente faz e assim, a gente deixa o WhatsApp ligado, Instagram ligado, Facebook ligado e toda hora a gente fica recebendo notificação, né? Chegou mensagem. Isso atrapalha muito o nosso estudo. Então, se você tem pouco tempo de estudo... Você sabe o que eu fazia? Assim, eu sentava eu não estudava deitada de jeito nenhum. Sentava em frente do computador e tal. Organizava fichas de tesouro também, que é uma outra forma de estudar. E outra dica legal é procurar post-it, para você colocar, sabe, as palavras-chave principais de associar uma doença com Sim, eu acho bacana. Clínica, e coloca na parede ou na geladeira ou qualquer lugar que você vê toda hora. E é uma coisa sempre fixa mesmo. Tipo um mapa mental. Não, legal. Mapa mental é uma forma de você gravar o que é importante. Porque senão, se você ficar, eu vou ler um livro-texto 300 mil horas, não vai adiantar. Né? O segredo é saber você separar o essencial. Aí eu colocava vários post-its, enchia a parede. Um dia eu até tirei foto. Enchia a parede assim de post-it, de tudo que é principal assim que cai. E também colocava um post-it grande com o meu cronograma. E fiz isso também. Fui separando por matéria e não fixava em só uma matéria por dia. Ia variando e de acordo com a minha dificuldade. Assim, qual que é a minha dificuldade? Tal matéria, eu ia por aquela matéria. Ia esgotando o edital. Não ficava me prendendo a coisas que não caem. Então, eu vou repetir porque o pessoal do online não escuta, né? A Priscila, na verdade, ela é concurseira, ela já é funcionária da Prefeitura de São Paulo, né? E ela trabalha na SPDM. Então, eu sempre falo que dicas de concurseiro sempre são interessantes. Então, ela estava falando, coloca post-it, ela estava falando, desculpa a repetição, mas é para o pessoal lá, tá? Que ela faz alguns resumos, colocava na parede da casa. E isso, assim, cada um vai ter uma estratégia, né? Agora, não é para, como ela falou, não é para ficar lendo o livro, tá? Lendo o livro, não esquece. Nem tem tempo para isso. Só serve para o livro-texto vai servir para uma situação. Por exemplo, eu vou falar para vocês, na aula de estômato, o que caiu nos últimos 2 anos de estomatologia. Vocês vão ver que o assunto, são poucos assuntos. E antes de conhecer o Darcio, eu já tinha feito esse negócio de fazer estatística. Eu pegava as provas anteriores, fazia uma estatística do que caía mais, aí fiz porcentagem assim, do que cai mais, e fiz porcentagem também dentro da matéria do que cai mais, e fixei naquilo. É bom que ele faz isso pra gente agora. Aí ele já deixou mal fechado. A gente não Aí precisa fazer. quando eu fui pro curso dele, que eu fiz só um dia de curso antes da prefeitura, que ele só me deu a luz assim, só para falar assim, você está no caminho certo, aí pronto. Aí pronto, lanche. Então é isso aí, ó. Então o que vocês vão privilegiar? É coisa questão. Por isso que a gente fica falando questão, e as pessoas ainda têm um pouquinho de assim. Um certo assim, será que é questão mesmo, que é o jeito certo de estudar? Mas tá, gente? Não tem outro jeito. Porque se você pegar teoria, pegar livro, texto, vai pegar o Lind. Só o Lind você não consegue estudar não vai conseguir nem estudar nem metade para a prova. Vai pegar o Neville, não tem como. Então é direcionamento. O edital de Campinas está diferente. Está um pouco diferente, porque geralmente a VUNESP tem um edital meio padrãozão. Aqui está privilegiando muito o quê? A atenção básica. Vocês viram, né? Está tudo escrito. Odontogeriatria na atenção básica, periodontia na atenção básica, não sei o que na atenção básica. Mas
Agora, um dos assuntos importantes da saúde pública vai ser Política Nacional de Atenção Básica, 2017. E isso não tenho dúvida. Política Nacional de Atenção Básica, 2017, segundo a estatística que eu já vi de questões, é o que tem mais caído em saúde pública. E aí, segundo o direcionamento digital, né, a atenção básica é importantíssima. Então, Política Nacional de Atenção Básica já está lá no arquivos do SUS importantes. Está lá já a Política Nacional que eu coloquei essa semana. Porque o trabalho é para trabalhar na atenção básica, né? Porque quem vai trabalhar é 40 horas aqui em Campinas e 40 horas vai trabalhar provavelmente PSF. Então, 36, verdade, Não é 40? É 36. Então, tem algumas atenções básicas que é 36 horas, mas você pode dedicar 4 horas para estudo. Aí ele já tira essas 4 horas de estudo que você tem direito. Assim. Então vamos lá. Política Nacional de Atenção Básica 2017, então isso talvez seja uma das coisas mais importantes para vocês lerem. É amplo, não é pequeno a legislação, então já falando, a Valéria tinha perguntado do Pacto da Saúde, se for para escolher alguma coisa assim muito importante, PNAB, Política Nacional de Atenção Básica 2017. O Pacto da Saúde já é muito antigo. Já é 2006, né? Então já está um pouco defasado. E durante essa aula de saúde pública eu vou falar também dos assuntos, o que cai. Por exemplo, Lei 8080, é amplo pra caramba a Lei 8080. Precisa saber tudo? Não precisa saber. A VUNESP geralmente pega de que artigo a que artigo? Do 1 ao 7º. Então olha o resumo que já acaba fazendo. 1 ao 7º, que é geralmente os aspectos básicos da Lei 8080, que é a Lei Orgânica de Saúde, uma das leis mais importantes. Agora, para outros concursos, Lei 8080 é essencial. Né? A Ana vai prestar a Bragança. Lei 8080 para Bragança, despenca. Sempre tem duas questões de, se cair SUS em Bragança e BANSP, vai pedir duas questões de Lei 8080. Então, depende de banca, né? A banca VUNESP, em específico, a Lei 8080, vai pedir do artigo 1 ao 7º, geralmente, que é o aspecto básico. Agora, olha que coisa interessante. O que mais cai na VUNESP, se a gente pegar a Lei 8080, é a Lei 8142. Lei 8142, que é pequenininha, 2 páginas. E Lei 8142, o que é mais importante? É aquela questão de conselhos e conferência de saúde, que é simples. Então, Lei 8142 é importante que vocês saibam muito bem. Mas principalmente a parte de conselhos e conferência de saúde, que é o comecinho da legislação. Qual das duas leis que fala sobre a parte financeira do CEPUS? Geralmente a parte financeira está na Lei 8080 depois teve uma atualização. Só que quando ela foi concebida, lá em 90, o que ficou de fora foi a parte de participação da comunidade e financiamento. Mas depois do ano de 90, teve atualizações. Em 2000, porque teve a questão de, na Lei 8080, quanto que o município vai ter que investir? 15%, né? Decreto União, Estado e Município. Isso. Só que no começo, quando ela foi aprovada lá no Congresso, pelo Ministério, em 19 de setembro de 1990, o que aconteceu? O financiamento tinha ficado de fora. Por isso que teve que ser feita uma nova lei, 8142, para questão de financiamento e a questão de participação da comunidade. Então é a Lei 8142, que é... 8142, tá? Lei 8142 cai muito, tá? Tem umas 4 questões da VUNESP nos últimos tempos. E é muito fácil, essas são tipos de questões que não tem como perder. Qual que é a composição dos conselhos de saúde? 50% de usuários, depois 25% de profissionais de saúde e 25% de representantes do governo. Quem são as instâncias colegiadas mais que fazem parte, né, da questão da participação da comunidade? Conselhos e conferências de saúde. Então é fácil, é simples, só que não pode perder uma questão assim, né? Essa questão é simples e fácil. Decreto 7508, por exemplo, o que precisa saber? O começo, que é as definições. Decreto 7508, então o que são as definições? Mapa de saúde, região de saúde, redes de atenção de saúde, porta de entrada, o comecinho do decreto 7508. Porque o restante não cai. Então não precisa ficar lendo a lei inteira também, porque senão vai ter tanta coisa de legislação que a nossa cabeça vai dar tilt, né? Então esse direcionamento que eu quero dar para vocês nesse...
nessa aula. Questão. Sim, por isso que a gente tem que estudar por questão. E esse comecinho da aula de filosofia talvez seja a parte mais importante. Depois a gente vai ficar falando de coisa muito assim, específica da legislação, mas geralmente nas questões a gente consegue resolver com a parte de essência, filosofia. Porque a gente começa a ler as alternativas e fala, não, essa não condiz com a essência do SUS, então você elimina. A arte de fazer questão na VUNESP é eliminando as alternativas incorretas, tá? Então aqui a gente vai direcionar essa questão de como que você vai estudar. Essa eu tenho uma errada, anula uma certa? Não, VUNESP não tem, nunca tem isso aí. Aonde tem anula uma certa, anula uma certa é na CESP UNB. Então, na VUNESP nunca tem. E até mudou o esquema da CESP, É. né? Tem agora uma conta lá. Sim, sim. temática. É mais chatinha a prova, só que, né? E eu vi que algumas bancas exigem o título, né? Algumas, a Unesp nunca diferencia isso. Não, às vezes tem. Às vezes tem. Campinas não tem, né? Mas Prefeitura de São Paulo, o último concurso teve, né? Para psicólogo, né? Para psicólogo sim, mas para nós dentistas não tem aqui em Campinas. Um ou outro concurso pode ter, a parte de Ele é prova de título. diferencial ou uma exigência, muitas vezes? Não, é diferencial, não é eliminatório o título. A prova de título geralmente é classificatório. A exigência vai ser o CRO. É. E o resto... Porque, por exemplo, eu estava vendo lá no outro edital, acho que não sei se da SHD, já até me perdi em tantos, que o título tem que ter, vamos supor, eu sou especialista em endo, mas tem que ter um mínimo de X horas, senão... Aí eu falo, nossa, eu nem sei se eu tenho tantas horas assim, então assim... Eu acho que isso aí vai para aperfeiçoamento, porque tem que ter pelo menos 360 horas. O que a Ana Cláudia está falando é questão de, às vezes, carga horária. Às vezes isso já está estabelecido no edital. Se você não tiver, por exemplo, essa carga horária, aí realmente você vai ficar não vai ser contabilizado esse título, né? Tem exigência. Especialista, alguns processos seletivos de SPDM, às vezes, ou de... 6 meses de experiência. Eles pedem, às vezes, né? Da Associação de Saúde da Família nem adiantou, eles exigiam 6 meses de experiência. Mas os 6 meses de experiência, às vezes pode ser até... Você pode ter... Até em consultório particular. Consultório particular. Dependendo do edital. É que tem um ou outro que acaba falando, preferencialmente que você tenha título de especialista em saúde da família, né? Mas vamos focar na VUNESP aqui, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Constituição, né? 5 questões de Constituição, mas 5 questões. Tem uma coisa diferente aí que aconteceu no concurso de Guarulhos, que geralmente quais são os artigos mais importantes quando a gente fala de saúde, são 5 artigos, do 196 ao 200. Então, 196, 197, 198, 199 e 200. Só que tem uma questão de Guarulhos que caiu o 194, que é da Seguridade Social. Então, vamos ampliar um pouquinho esse número de artigos para 194 e 195. Então, em vez de 5 artigos, vocês vão ter que estudar 7. 194 e 195 a mais, que é da Seguridade Social. Eu vou mostrar aqui na teoria, tá? O que caiu. Mas, Constituição, e eu vou falar um pouquinho agora também, já aproveitando, da parte da essência do SUS, que é muito importante. Se você souber isso, já vai, como eu falei para você, vai ser muito importante para responder as questões de saúde pública, da VUNESP. O Sistema Único de Saúde, entrou em vigência a partir de 88 na Constituição de 88, porque até 88, quem que tinha direito à saúde? Somente quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada tinha que recorrer a que instâncias? Tinha que recorrer a hospitais filantrópicos, Santas Casas, por exemplo, né? Mas olha que coisa louca, eu lembro quando quando eu era molequinho, minha mãe um dia me levou num hospital junto com ela e ela mostrando a carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho era um documento comprobatório de que ela poderia ser atendida naquele hospital, que era o Hospital do Servidor Público Estadual lá em São Paulo, lá no Ibirapuera. E então quem não tinha carteira de trabalho não podia frequentar o sistema público. Então o sistema público não era universal até 88. Parece uma coisa louca assim, né? Nossa, mas era assim, até 88, até 90.
Quem tinha direito é só quem tinha carteira de trabalho. Quem não tinha, Santa Casa. E aí, o SUS veio para mudar tudo isso, né? Porque como era um sistema que só quem tinha carteira de trabalho, era um sistema excludente. Então não era um sistema universal. Primeira coisa, a primeira parte filosófica, uma das mais importantes. Sistema público de saúde vai ser universal. Saúde é um direito de todos, artigo 196. E dever de Estado. Então, a partir da Constituição de 88, o sistema virou um sistema universal. É meio, parece loucura isso, mas é o que aconteceu. Então, um dos princípios mais importantes, princípios doutrinários, princípios filosóficos ou simplesmente princípios, é a universalidade, que é saúde para todos. Quais outros dois princípios? Equidade e integralidade. Tá? Equidade é um princípio em que quem tem mais necessidade vai ter prioridade. Então, cai questão assim de prioridade, mas um caso clínico. Por exemplo, paciente chegou na unidade de saúde com dor de dente. O que tem que ser feito com ela? Ela tem prioridade, porque ela está com dor. Segundo o princípio da equidade ou o princípio doutrinário, ela é uma paciente que necessita de tratamento, um acolhimento que a gente fala no SUS, para ela receber o atendimento e sair de lá teoricamente sem dor. Tá? Então, equidade, quem tem mais necessidade tem prioridade. Se chegar 2 pacientes na nossa unidade, um com dor de dente, outro com uma cárie, quem que vai ser atendido primeiro? Quem está com dor de dente. Quem está com abscesso ou dor de dente? Geralmente é abscesso. Tá? Então, é justamente para priorizar quem tem mais necessidade. Geralmente, quem tem mais necessidade? Quem é a população mais vulnerável, a população socioeconomicamente menos favorecida. Geralmente, tá? E a integralidade é tratar o paciente como um todo, desde os seus problemas mais simples até os seus problemas mais complexos. Então, é tratar o paciente como um todo, né? Então, fazer mesmo tratamentos de promoção de saúde. Então, por exemplo, fluoretação de água de abastecimento. É um tratamento de promoção de saúde. Não necessariamente vai tratando uma doença. Até procedimentos, por exemplo, de reabilitação. Suzano, por exemplo, tem implante. Tem serviço de implante lá no centro de especialidade. Suzano é onde eu trabalho, eu faço atenção básica. Então lá tem serviços de reabilitação com implante no SUS. Olha que coisa louca, né? A gente não imagina que acontece isso no SUS, mas lá no município onde eu moro, tem o serviço de implante, tem o serviço de ortodontia também. Coisas que na maioria dos municípios não existe. Tá? De adulto? Não, tem uns adultos, mas o que o Suzano observou? Que se ficar tratando adulto, não vai dar conta. Então já foi reduzindo, né? Mas tá, então, a criança. Tá tratando criança até 10 anos, por exemplo, né? Que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo, né? Então esses são os 3 princípios doutrinários. Então guarda bem na cabeça. Universalidade, saúde para todos, equidade, quem tem mais prioridade, quem tem mais necessidade tem prioridade. Então é diferente de igualdade. E integralidade é tratar o paciente como um todo. Esses são os princípios filosóficos, é a filosofia do SUS. Todo o conjunto de sistemas ou unidades tem que respeitar esses princípios filosóficos ou princípios doutrinários. Ou simplesmente princípios. E ele vai ter que funcionar de que forma? De forma descentralizada, hierarquizada e regionalizada e com a participação da comunidade, participação da população. Então é assim que o SUS tem que funcionar, assim que ele tem que se organizar. Isso é chamado de princípios organizativos ou simplesmente diretrizes. Quando tiver escrito diretriz, são os princípios organizativos ou simplesmente diretrizes. Por que eu estou falando isso? Justamente para mostrar para vocês a importância de saber isso. Porque geralmente sabendo isso já dá para eliminar muitas alternativas. Então o que é descentralização? Antigamente, antes do SUS ser universal, antes da Constituição de 88, o SUS, quem tomava conta eram o SUS tinha duas direções. Nossa, que loucura, né, Darcio? Além do Ministério da Saúde, o INAMPS tomava conta da saúde. E o INAMPS era o que tinha maior
a maior fatia do bolo em termos financeiros. O Inampes que tinha a maior